interessa se você tá no caos da favela ou se você tá no Alphaville, não interessa. Você tem que ser o extraordinário daquele lugar, você tem que ser a parte boa daquele lugar. Não interessa como é o lugar se você se propor a ser a parte boa dele. Tem a ver com isso e não com o ambiente quando você nasceu. Tem dois cenários que são caóticos para qualquer pessoa que tenha a ousadia de pensar em mudar de realidade de vida. O primeiro deles é o dinheiro chegar antes da educação financeira. E o segundo deles é a oportunidade chegar antes do preparo. E quando você passa a ter essa mentalidade, você começa a observar o macro de possibilidade de um lugar onde você está durante uma determinada quantidade de horas. E a galera não consegue pensar assim. E eu sempre pensei assim. A regra 1, nunca pense em desistir, porque desistir não pode ser uma opção. Isso. A ideia do desistir que a gente fala é o seguinte, primeiro você tem que saber onde você quer chegar. Quando eu comecei a minha caminhada lá, aos 7 anos de idade, por que eu comecei? De onde surgiu o Rick Vendedor? Surgiu porque até os 7 anos de idade eu nunca tinha comido carne, e eu queria conhecer carne. E a minha mãe falou que não era pra gente, cara, carne não é pra gente não, isso é caro pra caramba, tá fora da nossa realidade, é por isso que a gente não come. Eu falei, o que eu tenho que fazer pra comer carne? Ela falou, pra comer carne você tem que trabalhar. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Então, pra comer carne você tem que ter dinheiro, e pra ter dinheiro você tem que trabalhar, só que ninguém vai te empregar porque você só tem 7 anos de idade. Caramba. Aí eu falei, deixa que eu resolvo essa parada, eu mesmo me emprego. Ou seja, eu sabia o que eu queria, comer carne. Então, eu comecei a vender verdura pra eu comer carne. Se eu viesse que, sei lá, veio uma seca e a minha verdura não cresceu, eu poderia desistir de vender verdura. Mas eu ia passar a vender sacolé e o meu objetivo era o mesmo, comer carne. Então, quando a gente fala de não desistir, não é de não desistir de não comer carne. Eu quero comer carne, não vou desistir disso aqui não. Agora, o que eu vou fazer pra chegar até aqui, eu posso mudar a qualquer tempo, porque não é desistir, é a questão de não dar murro em ponta de faca. Pô, eu tô vendo que esse solo aqui não é fértil, eu tô vendo que a alface aqui não cresce, eu vou insistir em plantar alface aqui? Errado isso. Pô, não dá, a ideia é olhar pro que dá pra fazer, quando der pra fazer e executar. Eu falo que na vida nós temos que ser igual a água. Modele seu curso de acordo com a natureza do solo por onde você passa. A primeira mudança é a mentalidade, porque no cenário que eu fui criado, a mentalidade que se ensinou foi, ó, isso não é pra gente. Esquece carne, não é pra você. E a primeira coisa que eu tive que mudar foi, vai ser pra mim o que eu determinar que é pra mim, desde que eu de fato determine e execute. Era mais fácil eu esquecer comer carne do que eu insistir em comer carne. Eu falei, não, eu vou comer carne. O problema é que tá todo mundo esperando o melhor ambiente. E na verdade não tem. O melhor ambiente pode te favorecer, se você for de fato um águia. Agora, se você for de fato um águia, você transforma o pior ambiente. O sonho das pessoas é estar entre os extraordinários do planeta. Aí você fala, cara, Henrique, não conheço nenhum extraordinário no planeta. Fala, então tente estar entre os extraordinários do seu país. Não dá, cara, sou muito pequeno. Então tente estar entre os extraordinários do seu estado. Também não dá, sou muito pequeno. Tente os da sua capital, não dá. Tente os da sua cidade, não consigo. Tente os do seu bairro, não consigo. Tente os da sua rua. Cara, na minha rua não tem ninguém extraordinário, então seja essa pessoa. Não interessa se você tá no caos da favela ou se você tá no Alphaville, não interessa. Você tem que ser o extraordinário daquele lugar, você tem que ser a parte boa daquele lugar. Não interessa como é o lugar se você se propor a ser a parte boa dele, que não tem a ver com o lugar que você nasceu, tem a ver com as suas escolhas. Tem a ver com o nível de conhecimento que você buscou. Tem a ver com aquilo que você fez. Tem a ver com os nãos que a sua postura deu automaticamente para as pessoas. Tem a ver com isso e não com o ambiente quando você nasceu. Eu descobri, a grosso modo, que nascer em uma condição desfavorável pode ser culpa ou circunstância de quem veio antes de você. Morrer nessa condição foi escolha sua. Não é fácil, porque falar isso sem explicação pode ser meio que clichê. Mas eu posso te afirmar que tem muito mais Rick Chester dentro de uma comunidade do que pessoas com fuzil na mão. O problema é que essas pessoas não se enxergam quanto o Rick Chester. Isso sempre foi o Rick. Faz o que tem no cenário que você tem até que você possa fazer outras coisas. Esse sempre foi o Rick. Tem dois cenários que são caóticos para qualquer pessoa que tenha a ousadia de pensar em mudar de realidade de vida. O primeiro deles é o dinheiro chegar antes da educação financeira. E o segundo deles é a oportunidade de chegar antes do preparo. E a maioria não se preparou mentalmente falando, emocionalmente falando, com mentalidade de lidar com ela, a maioria não se preparou. Você tem que estar pronto, você tem que acreditar que em algum momento você vai ser chamado pro campo e não vai dar tempo de você nem amarrar a chuteira. Eu era o cara que tava com a chuteira amarrada. Eu passei uma vida inteira lendo. Eu passei uma vida inteira dizendo não pela postura para coisas que não me conduziriam ao extraordinário. É como se eu tivesse passado uma vida inteira esperando. E a galera não faz isso. A galera, eles não se preparam pro extraordinário. A galera até fala em extraordinário, mas não se prepara para isso. Eu não procurava o que dava dinheiro, que isso é uma ilusão. O que dá mais dinheiro? Não, o que dá dinheiro é trabalho. O que dá mais dinheiro do que trabalho é cuidar desse primeiro dinheiro. E a galera não sabe disso. A galera pensa que tem que ganhar mais. Não, você tem que cuidar do dinheiro que você tá ganhando para que o dinheiro te dê dinheiro. E aí a galera não pega essa visão. E criei a minha regra de 3. O que era a regra de 3? Eu pegava o que eu ganhava e dividia por 3. Aí pegava um terço disso, colocava quanto meu salário, um terço disso, colocava quanto empresa e um terço disso, quanto fundo de reserva. O cara do meu lado pegava 3 mil e colocava tudo quanto salário dele. Os caras era sua. Tá maluco, Rico? Eu vou ganhar 1.000. O dinheiro é todo meu, tá? O dinheiro é todo meu. Mas se não porcionar esse dinheiro, você vai achar que esse dinheiro é todo salário.
salário. Não quer dizer que o dinheiro não seja todo seu. Quer dizer que o dinheiro não é todo salário. E a galera não sabe essas coisas que são simples, são óbvias, mas que se não aplicado em regra, você vai fazendo da maneira errada e de tanto ir fazendo da maneira errada, você não percebe que está fazendo da maneira errada e você passa a acreditar que você precisa ganhar 4 mil ao invés de 3, porque se você ganhar 4, resolve. Só que você ganha 4 e continua agindo errado e passa a pensar que se você ganhar 5, resolve. Se você ganhar 6, resolve. E só vai resolver quando você aprender sobre educação financeira. A 2 é nunca se esqueça da 1. Muito bom. Porque nós vamos nos esquecendo, né? E acabando desistindo. A 3 é, se você começar um negócio hoje, pode dar tudo errado. A 4 é, se você não começar um negócio hoje, já deu tudo errado. Bom também. Porque alguém começou hoje. A 5ª é, o negócio nunca vai ser seu. Sempre vai ser do cliente final. Portanto, trate essa pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado. E a galera não toma cuidado de fazer cartela de cliente. Outra regra, não vai ser fácil. Depois dessa, não precisa ser fácil. Basta não ser impossível. Muita gente deixa de começar porque acha que não vai ser fácil. Eu seguia porque não era impossível. Aposte 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram. Outra regra. As pessoas de perto vão ter mais dificuldade de ver o seu negócio como sendo um negócio. A tia da manicure não faz unha com a manicure. A melhor amiga da manicure não faz unha com a manicure. O motivo é muito simples. A inveja nasce na intimidade. Essa galera quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que eles. Mas a princípio eles não vão comprar na sua mão. Então a regra é, conheça novas pessoas todos os dias. Tenha pessoas para conhecer pessoas todos os dias pro seu negócio. A regra 9, seja um apaixonado pelo próximo nível. O pior que pode acontecer para você é você começar a vender água na praia, por exemplo, começar a ganhar, sei lá, 3 mil reais por mês, por exemplo, e achar que aquilo tá bom. O dia que você alcança a meta de 3 mil reais, essa meta para você, ela já não pode servir mais. Você já sabe que consegue. Você tem que subir essa meta para 3.500. Alcançou 3.500, essa meta para você não pode subir mais. Você tem que subir essa meta para 5 mil, depois para 10 mil, depois para 20 mil. Mas a sua meta de hoje não pode ser a meta de amanhã. Depois de batida, não. E a galera fica nessa bolha. Você conseguiu o trabalho de 2 mil, agora você tem que descobrir como você faz lá nesse lugar para ganhar 4. E depois para ganhar 6. Tem um cara lá que ganha 6, então você tem que ser esse cara. Você tem que querer ser esse cara. Tem um cara lá que ganha 8, então você tem que querer ser esse cara. Ele se contenta em ganhar 2. E aí ele não sai do lugar. E quando você passa a ter essa mentalidade, você começa a observar o macro de possibilidade de um lugar onde você está durante uma determinada quantidade de horas. E a galera não consegue pensar assim. E eu sempre pensei assim. E a regra 10 é só considere que a sua ideia está validada após testá-la por no mínimo 2 anos. E essa questão de querer as coisas para ontem faz com que a galera tenha esse pensamento e vê na rede social o povo falar de franquia, vê na rede social o povo falar de ter rede, de loja, e aí empolga nisso. Só que para chegar nesse lugar você tem que ter o quê? Conhecimento. Então, por não saber disso, ele não valida nada e quer começar várias outras coisas. E aí ele viola essa 10ª regra, que é só considerar que a sua ideia está validada após testá-la por no mínimo 2 anos. Nós estamos num país muito complexo, né, primo? Onde a nossa gente está muito machucada por vários motivos, há muitos anos, há muitas décadas. Se a gente procurando alguma coisa, um lugar para olhar, para ver uma luz e falar, cara, eu vou caminhar naquela direção. E eu sempre tentei me enxergar como sendo essa luz. Eu nunca acreditei muito de achar a luz no fim do túnel, mas acreditei muito que se eu me iluminasse, se eu fosse o cara iluminado, eu poderia ser o cara que clareava o túnel. Então o conselho que eu dou pra galera é procure ser ator principal da sua própria caminhada, porque o pior cenário que pode acontecer para você é você buscar a solução em outro lugar que não seja em si próprio. Se prepare, porque tá cheio de possibilidades aí acontecendo o tempo todo, mas se você não estiver preparado, elas vão passar por você o tempo todo e você nem vai notar que elas passaram. Cresça sem perder os laços com aquilo que te levou a crescer. Humildade, essência, resiliência, fé, gratidão, fidelidade e, por fim, sucesso não é aquilo que você colhe, é aquilo que você planta. Se você quer quer colher abacate, plante abacate. Quer colher manga? Plante manga. Quer colher mamão? Plante mamão. Você só tem aquilo que você colheu, que você plantou.